Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o artigo do Vladimir Safatli chamado O que é uma normatividade vital? Saúde e doença a partir de Georges Canguilhem. Aqui o nosso objetivo é dissecar o artigo do Safatli e, ao mesmo tempo, apresentar uma introdução ao trabalho de Georges Canguilhem. E para isso a gente dividiu essa série em 5 vídeos. Esse é o primeiro. O primeiro ficará disponível a todas que queiram assistir, e o restante dos vídeos vai estar disponível só para os membros do canal. Torne-se um membro então. Esse trabalho vai ser frequente, de dissecação de artigos, apresentação, e eu pretendo fazer isso sempre dividindo por vídeos, por capítulos, quase como mini cursos. Bom, então a gente vai começar falando a respeito do componente ideológico que pode haver na concepção de uma doença, ou na concepção da doença em si. Existe uma gramática que é uma gramática própria da doença, só que essa gramática não se organiza com autonomia. A gente poderia se perguntar se há de fato uma maneira própria de organização da doença. Canguilhem, assim como Foucault, vão dizer que a doença ela precisa sempre... Para aparecer, ela sempre vai precisar daquilo que são as maneiras, os modos, as técnicas de ver, de olhar, aquilo que pode ou não ser observado, aquilo que pode ou não ser olhado. Existe uma configuração específica que permite a observação, portanto, a descoberta ou simplesmente o diagnóstico de uma doença específica ou de outra. Esse regime do que pode ou não ser visto cria, por sua vez, um componente ideológico. Aqui Canguilhem vai usar muito o médico chamado René Lariche para poder analisar uma maneira de se perceber a doença. Lariche observava a doença como um componente quantitativo, ou seja, a doença ela acontecia quando um dado hormônio, uma dada substância, um dado elemento, ele ficava num nível fora do normal no organismo humano. Então esse elemento quantitativo era cabal para conseguir enxergar o que poderia ou não ser uma doença. A partir disso se desumaniza a doença, ou seja, você retira a figura do ser humano que está doente, do ser humano que é um ser social, e passa-se a observar a doença no seu aspecto de afeto biológico mesmo. Ou seja, o que há de anormal dentro da fisiologia própria para que se diga que há uma doença. Desta maneira, uma doença para além da perspectiva própria que um sujeito vai ter de si, que um sujeito vai ter de sua própria vida. René Lariche parece transformar o diagnóstico em algo para além de qualquer ideologia. No entanto, na prática existe uma ideologia própria aqui, uma ideologia que funciona com noções de harmonia, com noções de uma certa coerência interna que a gente vai falar mais pra frente. O mais importante aqui é dizer que a doença em si ela não tem uma gramática própria na medida em que ela não tem autonomia para gerar aquilo que são as doenças. Vai sempre depender do que é o normal estabelecido, do que pode ser visto, do que não pode ser visto. Existem outros elementos que vão constituir aquilo que é ou não uma doença, aquilo que é ou não o patológico. E esse patológico vai atuar sempre em oposição a um normal, a uma norma. A respeito da perspectiva de Lariche, Safatli vai dizer o seguinte, abre aspas: lembremos, no entanto, o que tal perspectiva tem de ideológica, pois é ideológico todo o sistema de saber e de orientação da praxis que procura naturalizar seus dispositivos de justificação como se estivéssemos diante de fatos que falam por si mesmos. E é interessante observar que a medicina se portava até mesmo como aquela que atua antes de toda e qualquer ideologia, antes de qualquer crença que pudesse ter. A medicina estava ali numa ligação direta de um sofrimento que será satisfeito, um sofrimento que deixará de acontecer, uma cura que possa nascer a partir de uma análise específica do corpo humano para além de qualquer ideologia. É dessa maneira, vai dizer Foucault, que a medicina conta a sua própria história, inclusive. É como se os corpos estivessem sempre disponíveis para serem, por sua vez, objetos de laboratório, como se esse trabalho incessante de observação prática fosse o cerne da história da medicina. Só que essa perspectiva quantitativa ela pode ser rebatida por algumas questões. Sofre-se da mesma maneira em qualquer período histórico?
independe o contexto socio-histórico para se entender o sofrimento específico de um sujeito? Afinal de contas, se a medicina consegue observar o corpo humano e se tem aquele motor inicial, a relação de sofrimento do sujeito com ele próprio, mas a observação desse sofrimento a partir dos dados quantitativos de elementos que estão, por sua vez, fora da taxa normal, dentro de um organismo específico, dentro de um órgão, dentro do corpo humano como um todo, enfim. Como que a gente poderia observar esse sofrimento na sua perspectiva histórica ou cultural? Se por acaso o sofrimento, ou seja, a relação de si com o corpo, acontece de maneira diferente em cada sociedade, em cada contexto histórico-cultural, então é possível dizer que existe aqui um tipo de construção que bate na esfera política, que tem uma relevância política propriamente. Política na medida em que vai depender de outras relações e de outros elementos para se constituir, e na medida em que a sua constituição também se cola com relações de poder que fazem parte de toda a superfície da sociedade, né? Imputar o normal e o patológico faz parte de um tipo específico de exercício de poder. Pois no fundo, os corpos que serão os anormais, eles serão a todo momento, tentará a todo instante se normatizá-los, pois diversos corpos receberão sofrimentos específicos para se adequarem a disciplinas específicas, a um tipo de normal específico. Todos os processos de socialização, os processos de adequação serão colocados sob os corpos. Existe aqui, então, um princípio de normatividade que carrega consigo a organização dos corpos de um ponto de vista das relações de poder que são colocadas em sociedade. É importante aqui, e é colocado inclusive pelo Vladimir Safatli, uma questão interessante que dor e desprazer não necessariamente fazem parte sempre do mesmo contexto, não estão juntos sempre no mesmo contexto. Você pode ter aqui diferenças de uma maneira de se sentir dor ou prazer, ou dor e desprazer. Você pode ter essas duas situações. O ponto aqui é que a doença em si, ela não é simplesmente a dor, não é simplesmente o sofrimento físico de dor. É um tipo de sofrimento diferente, é um tipo de elemento diferente que se expressa. Aquilo que leva um sujeito até a clínica por ter uma doença ou por ter a hipótese de, por sua vez, ser acometido por alguma doença, é diferente. Se trata de um contexto diferente, um conceito diferente. Doença não é simplesmente dor. Assim como, mais pra frente, nós iremos ver nos próximos vídeos, que doença não é simplesmente uma medida quantitativa. Pelo menos não é assim que propõe Georges Canguilhem. Não é dessa maneira que o Vladimir Safatli vai unir Foucault e Canguilhem para poder falar sobre um certo tipo de normatividade. Então, para concluir, o que a gente tem aqui? Primeiro, a doença não é simplesmente uma medida objetiva. A doença tem o seu caractere ideológico. Saber o que é uma doença, saber aquilo que é patológico, portanto, aquilo que está em oposição ao normal, carrega consigo uma separação que é eminentemente política. Uma separação que não é simplesmente objetiva, mas que é também um tipo de separação que coloca os normais, os anormais, os que devem ser tratados de um jeito, os que devem ser tratados de outro jeito, aqueles que receberão X ou Y cuidados, aqueles que deverão ter X ou Y comportamentos e por aí vai. A gente tem aqui, nesse primeiro momento e nesse primeiro vídeo da série, a noção de que dizer o que é ou não doença não é algo só objetivo. A ciência não é simplesmente, a ciência médica não é simplesmente objetiva, vai dizer Canguilhem, vai dizer Foucault também, e vai ser amparado pelos dois, Vladimir Safatli no seu artigo. Aqui a gente tem a noção de que a definição da doença, de o que é uma doença e sua relação com o mundo, é ideológica. Ela é coberta por discursos, como poderia colocar Michel Foucault. Ela faz parte de um jogo de relações de poder. E assim nós terminamos o primeiro vídeo da nossa série sobre a normatividade vital em Canguilhem. Sobre aquilo que é o patológico, aquilo que é o normal, aquilo que é o sadio. O nosso segundo vídeo vai ser sobre a historicidade do normal, ou seja, o normal como algo que tem a sua historicidade. Depois a gente vai falar sobre a separação entre a consciência da doença e a doença, por sua vez, na sua perspectiva desumanizada, que é a do Lariche, como nós comentamos.
Depois a gente vai falar sobre a noção de meio que foi colocada em jogo por Canguilhem, como ele trouxe essa noção de meio para poder falar sobre a relação da doença com o meio, do doente com o meio, por aí vai. E por último, a gente vai falar sobre a doença do ponto de vista de uma norma e como que essa norma acaba sendo imposta ou colocada em jogo na contemporaneidade, no momento da doença, de tal maneira que caracteriza uma mudança qualitativa do sujeito, uma mudança qualitativa do organismo, da sua relação com o meio. Seja membro do canal, seja membro, veja toda a série de vídeos, colabore com Colunas Tortas, que a gente continua fazendo mais vídeos com mais séries de artigos também. Muito obrigado e até a próxima.